Oi, queridos, paz do nosso Senhor Jesus, indo trabalhar. Mas, gente, é um sol aqui, e ele tá vindo na direção da frente. Quando ele tá atrás fica mais fácil, mas quando ele tá na frente, a gente não consegue enxergar nada, sabe? Ai, Arizona sendo Arizona. Então tem que colocar o... Deixa eu ajeitar isso aqui que tá meio complicado para enxergar. Bom dia, gente. Bom dia. Não sei se você tá indo trabalhar assim como eu. Eu estou indo trabalhar. Eu adoro acordar cedo, sabe? Primeiro que... Ai, esse sol. Primeiro que quando você acorda muito cedo, parece que seu dia rende mais, né? Eu adoro acordar cedo. Enfim, eu acordo e eu faço as minhas coisas devagar, sabe? Tomo meu banho, tomo meu café da manhã. Que eu odeio tomar café da manhã rápido. Aliás, comer, né? Se eu tiver que comer rápido, eu prefiro não comer. Eu prefiro passar horário de almoço, horário de café, enfim. Se eu tiver que comer... Gente, o sol tá muito forte no meu olho. Pera um pouquinho, deixa eu ajeitar isso aqui. Você sabe que aqui no Arizona acontece acidente por causa do sol? Que bate muito forte. A gente tem que dirigir devagar, sabe? Porque ele cega, né? A visão da gente. Isso porque nós estamos no outono, né? E já era para ter acabado esse sol. Ai, mas não. Acho que quando eu virar, aí o sol vai ficar mais pro lado, vai ficar mais fácil. Mas aqui tá tirando toda a minha visão. Enfim. De óculos escuro, hein? Mas enfim. O que eu queria falar é que eu tava assim, né, dirigindo pra cá e pensando, né, uma passagem que tem na Bíblia, tão interessante. A Bíblia é maravilhosa, gente, eu recomendo. Não tem efeitos colaterais ruins. Os efeitos colaterais de você ler a Bíblia que vai te fazer entrar nos parafusos, nos pensamentos, assim, vai te fazer refletir e entender muita coisa, sabe? Que às vezes você não entende. E eu tava refletindo agora, dirigindo, e eu falei, vou gravar um vídeo, porque talvez alguém pode escutar isso e fazer muito sentido, como fez pra mim. Porque de manhã, né, quando eu tomo banho, me arrumo e tal, aí eu pego a Bíblia, eu dou uma lida um pouquinho. Eu sempre leio um pedacinho antes de ir pro trabalho, sabe? E eu tava lendo um pedacinho hoje da passagem que Saul foi o rei de Israel, né? Foi o primeiro rei de Israel. Porque o povo não estava contente com as ordens do Senhor, de Deus. Eles queriam ter uma pessoa, né? Um rei para representar o povo. Então eles pediam muito um rei para Deus, né? Aí Deus falou, tá bom, vocês querem ter um rei? Tá bom, eu vou arranjar um rei para vocês. Enfim, não sei se vocês conhecem essa história, mas o Saul, né, ele foi ungido o primeiro rei de Israel. Mas a parte que me chama a atenção, aliás, tem várias, né, mas uma parte assim que me tocou nessa manhã quando eu tava lendo, é que Saul, ele cuidava dos animais do pai dele, né? Era um cara lá que cuidava dos animais. Não sei se é ovelha, camelo não, não é camelo. Eu não sei se é ovelha, eu não sei o que é. Eu acho que é carneiro ou alguma coisa assim, que agora eu não tô lembrando. Mas deve ser, né? Porque naquela época tinha muito pastor de ovelha, essas coisas. Enfim, ele tava cuidando do gado, sei lá. Ele tava cuidando, né? E aí elas sumiram. Ele perdeu. Tô resumindo, tá, gente? Se vocês quiserem os detalhes, vão lá. Eu recomendo que vocês vão lá. Procurem, né? Dá um Google, procura e lê essa passagem. Então, ele era responsável por cuidar daqueles animais pro pai dele. Aí o que aconteceu? Ele perdeu. Os animais se perderam dele. E ele ficou desesperado por causa dessa perda, né? Tipo, o que eu vou fazer agora, né? Como que eu vou falar pro meu pai? Enfim. Tô parafraseando, tá, gente? Vou
equivocando com as minhas palavras. Eu imagino que ele deve ter falado, putz, meu pai vai me matar quando eu falar pra ele que o que ele me pediu pra fazer, eu não consegui fazer, né? Eu perdi e vale dinheiro, né? Tem um valor, né? Bom, resumindo a história, foi por causa dessa perda que ele teve desses animais, desse desespero dele, desse medo, desse tipo, putz, o que eu vou fazer agora? Que de alguma maneira ele encontrou Samuel. Ai, gente, o sol tá demais. Não sei o que eu faço aqui. Realmente. Então foi aí que ele encontrou Samuel, né? Que era o profeta que Deus já tinha falado para Samuel ungir o próximo rei, né? De Israel. Enfim, Saul encontra Samuel por causa dessa perda dele, desse desespero de tipo, putz, o que eu vou fazer agora? Ele encontra Samuel e Samuel diz pra ele, né? Tô resumindo, tá, gente? Como eu falei. Claro que tem muito mais detalhes, é muito mais rico em detalhes. É porque eu quero chegar no meu ponto, no ponto aqui da história. Então ele encontra Samuel, enfim, Samuel fala pra ele que ele vai ser o próximo rei de Israel. E ele fica, como? O quê? Não. E ele fica com medo e ele se esconde, inclusive. Ele se esconde atrás de umas malas, lá ele se esconde de medo. Porque como assim? Você rei de Israel, né? Samuel era o profeta usado pelo Senhor. E o meu ponto nessa história é o seguinte. Olha que coisa, né? O Espírito do Senhor tocou muito meu coração me falando sobre isso. Às vezes, aquilo que você tem na sua vida, nas suas mãos, é tudo pra você. É tudo. E é a coisa mais importante que você tem. Você é responsável por aquilo, é aquilo que você tem. Você pensa que aqui, a sua vida se resume naquilo ali. Aí de repente, mais que de repente, acontece alguma coisa na sua vida e você perde aquilo. E aí você se desespera e você fala, como que eu vou fazer? Eu perdi. Como assim? E a gente vê isso, né? Vamos colocar nas nossas vidas. A gente vê isso como um marido que um dia resolve falar, tô indo embora. Como assim? Né? Ou um chefe que chega pra você e fala assim, ó, não precisamos mais do seu serviço, valeu, hein, obrigado aí, pelo tempo que você ficou aqui com a gente, obrigado. Quando eles dizem isso, né, gente? E te dispensa de um trabalho que era o seu ganha-pão, que era tudo que você tinha ali. Ou quando você vai no médico fazer um exame de rotina, como eu fui outro dia, e o médico vira pra você e fala, opa, você tá com um negócio aqui, ó, diferente, estranho. E você fala, como é que é? E você pensa, nossa, e agora? E se eu estiver doente? E se eu estiver com Big C, né? Que eu não gosto nem de falar essa palavra. Que é uma besteira, né? Mas enfim, minha mãe falava isso. Minha mãe falava assim, quando as pessoas tinham câncer, né? Minha mãe falava, ai, não fala essa palavra dentro de casa que dá azar. E aqui nos Estados Unidos eles falam Big C. C é o C, né? O grande C. Ou C em letra maiúscula. Então a gente fala o Big C. Né? Aí você pensa, putz, se eu tiver com esse Big C, ou sei lá. Ou quando um filho, né, se revolta contra você e fala, tô indo embora de casa. Ou... Enfim. Quando você perde alguma coisa que era palpável, que você tinha ali como seguro, segurança, né? Agora aqui nos Estados Unidos que tá esse negócio de mandar as pessoas que não têm documento embora. Então, de repente, você tava seguro. Vai, meu filho, passa. Olha. Vai. Peraí, gente. Dirigir aqui tem que tomar cuidado, porque esse sol cega a gente. Então, desculpa, voltando aqui. Então, e eu fiquei pensando, né? O Espírito do Senhor falou muito comigo nessa manhã.
Tipo, aquilo que você achava que era tudo que você tinha na tua vida, aquilo que você achava que você não ia viver sem, que era a sua segurança, que era o seu propósito, você não tem mais. E aí? E aí, né? Quando isso acontece na vida da gente, a gente perde o chão, né? A gente perde o chão. Quantos de nós, tá? Eu falo isso porque eu trabalho com uma população em desvantagem, né? Aqui nos Estados Unidos. Então, quantos de nós, quando perdemos, pensamos assim: pra que continuar a viver? Quantos de nós pensam em tirar as nossas vidas? Alguns realmente, de fato, tentam. Alguns conseguem, tiram suas vidas, enfim. Porque perderam uma coisa que era muito importante para eles. E hoje de manhã eu estava lendo essa passagem e o Espírito do Senhor falou tão grande no meu coração. Tá vendo? Se não fosse Saul perder o que ele considerava que era tudo que ele tinha ali, ele não teria se tornado o rei de Israel. Ele precisou perder para ganhar. Que loucura isso, né? Hoje eu vejo na minha vida que eu precisei perder também. Isso aconteceu comigo. Claro, num outro formato, numa outra dimensão, óbvio. Mas isso aconteceu comigo. Eu precisei perder aquilo que estava seguro, aquilo que para mim era seguro, que era uma coisa, nossa, intocável, inabalável, para eu poder ganhar tanta coisa. Deus, ele tem um plano muito grande para as nossas vidas, mas a gente se apega nas coisas pequenas que a gente acha que a gente conquistou. Ah, eu conquistei isso com a força do meu braço. Ah, eu conquistei isso é meu. Aí vem Deus, tira aquilo de você para te mostrar que ele tem algo muito melhor, que ele tem algo muito maior e que o seu limite é maior do que aquilo, que o seu limite não é pequeno. A gente tem a tendência de se colocar numa caixinha, né? E ficar ali naquela zoninha de conforto. Só que na zona de conforto a gente não cresce. Imagina, Saul ia ficar ali cuidando das ovelhas, dos animais do pai dele, e envelhecer ali cuidando. E olha que Deus tinha planejado para ele. Deus planejou, não, você vai ser o rei de Israel. Vem, bora. Bora. E claro que ele se escondeu. Ele ficou com medo. Você não ficaria? Eu fiquei com muito medo. Mas assim, um medo absurdo quando eu perdi aquilo que eu tinha. Quando Deus me puxou e falou: sai da sua zona de conforto. Não é aqui que eu quero que você fique. Não é essa situação que eu quero que você fique. Eu não vou mais permitir que ninguém faça isso com você. Porque Deus, ele vê coisas que a gente não vê. Ele escuta conversas que a gente não escuta, né? E chega uma hora que Deus fala assim: chega, não vai mais machucar minha filhinha, não vai mais fazer isso com a minha filhinha, não. E aí acontece um rebuliço e você acaba caindo numa situação que você não queria a princípio, porque Saul, ele não queria. Ele falou: o quê? Como assim? Eu sou o menor da minha tribo de Benjamim. Eu sou o menor. A minha tribo é a menor que tem. Como assim? Eu? Tem certeza? Eu? E ele ficou com muito medo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tive que perder uma coisa grande que eu achava que era imensa para Deus me dar uma coisa muito maior. Então, querido, querida que me ouve, se você perdeu, está perdendo, ou está para perder alguma coisa que você considera: isso é minha vida, se eu perder eu morro. Não,
você não morre não. Eu tô aqui para te dizer que você não morre não. E que se Deus está permitindo que você passe por essa perda, é porque Ele tem uma coisa muito maior para te dar. Confia, confia, confia que Ele tem uma coisa muito maior lá na frente para te dar. Mas você precisa entrega, não luta, não se rebela, não seja rebelde. Não vá tentar colocar uma vírgula aonde Deus está colocando um ponto final. Ou colocar um ponto final aonde Deus está colocando uma vírgula. Tem muito ainda, tem muito ainda, tem muito ainda reservado para você. Eu sei que dá medo, eu sei, eu passei por isso, dá um puta do medo, tá? Falar a verdade. Mas no final, você vai pensar, nossa, eu tinha aquela vida lá, eu gostava daquilo lá, aquilo lá era tudo que eu achava que eu tinha, eu pensei em morrer por causa daquilo. E aí você vai falar, nossa, como Deus tem planos melhores que os meus, né? Os planos do Senhor são melhores, maiores que os nossos, e não causa dor, causa medo. Isso eu posso te garantir. Os planos do Senhor causam muito medo, dá muito medo. Mas no final Ele sabe o que Ele está fazendo. Confia. Confia. Tá bom? Eu não sei para quem que era essa palavra, mas se foi para você, eu só quero te dizer, confia. Que Deus sabe trocar, fazer uma troca muito justa. Ele é um Deus de amor. Ele jamais ia tirar uma coisa de você para te machucar e não repor por uma muito melhor. Porque foi isso que Ele fez na minha vida, foi isso que Ele fez na história de Saul e em tantas outras histórias por aí. Não é verdade? Confia. Tenha um bom dia, tá bom? Fica na paz do Senhor. Beijo!